Olá, hoje vamos falar sobre bicicleta, mobilidade urbana na Grande Vitória, dando um foco no trânsito e o uso da bicicleta, segurança, aqui na Grande Vitória, conversando com Fernando Braga. Fernando, é um prazer tê-lo aqui. Fernando, você tem uma experiência muito grande aí nessa área de ciclo usuário, tem uma militância grande também. Estou vendo aí que você veio com a camisa hoje aqui, respeite um carro a menos. Esse movimento. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma grande sacada das pessoas entenderem, né, que quem mais deveria incentivar o uso da bicicleta ou de outras alternativas de mobilidade é quem não pode fazer uso dela. Né? Só para a gente ter a ideia, 75% dos carros hoje que circulam nas grandes cidades percorrem distâncias inferiores a 5 quilômetros. Quer dizer, uma distância... E Vitória, então, tem toda essa característica, porque as maiores distâncias aqui estão a 6, 7 quilômetros. Quer dizer, você poderia fazer tranquilamente em cima de uma bicicleta, né? Eliminando esse peso desnecessário que tem a nossa mobilidade, essa lentidão, né? Em função desse acúmulo de carros carregando uma única pessoa, né? Que não precisariam estar nas ruas. A grande verdade é essa. Mas o que a gente pode fazer para transformar a nossa cidade e se tornar um espaço atraente a essa escolha? Um outro dado que você conhece também, mas só para colaborar com essa informação, 22% do trânsito é formado por veículos individuais e ocupam mais de 80% dos espaços públicos urbanos. Né? Isso vai totalmente de encontro ao que diz o novo plano novo, que foi sancionado em 2013, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Ele vem exatamente para corrigir essa ausência de equidade. Ou seja, quem transporta menos de 30% ocupa 80% das vias. Alguma coisa está errado. E a gente costuma falar que o espaço urbano é extremamente valioso, mas infelizmente ele é limitado. Né? Com esse aumento da frota, né? A gente vai lá vai ler lá a literatura, Eduardo Daros, no Pedestre, que ele cita que Júlio César, 2000 anos atrás, já limitava o número de carroças e bigas dentro de Roma em determinados horários. Quer dizer, as medidas de restrições vão ter que vir mais cedo ou mais tarde sobre o custo de ninguém andar. Sim. A caminhabilidade vai ser muito mais eficiente do que qualquer outra alternativa, a verdade é essa. Há que se fazer alguma regulamentação nisso, né? Eu me lembro quando o Fábio Feldman, secretário de Meio Ambiente de São Paulo, iniciou o processo do rodízio lá. Isso, há 15 anos atrás. Inclusive, foi muito, demonizado, né? Na época, por usuários de veículos, né? Que achavam que aquilo era um absurdo. Né? Mas hoje a gente sabe que é a única saída, né? É uma das, né? Os trabalhos acadêmicos vêm quase todos eles nessa linha de restrição ao transporte individual, de medidas de desestímulo, e é claro que seria desumano se elas não viessem juntas com alternativas de escolha. Sim. Porque eu te proibir de andar com o seu carro e não te dar uma opção, aí é perversidade, né? O ideal é a gente ter esse leque de opções, e aí sim, quando o cara implanta um rodízio urbano em Londres ou em Jacarta, ele fala, meu irmão, eu estou te oferecendo aí um VLT, um metrô, uma barca, um BRT, uma infraestrutura cicloviária, e você insiste com o teu carro, nada mais justo que você pague por essa escolha. Sim. Porque você está impactando diretamente a vida dos demais. Né? O que não é justo, por exemplo, um exemplo assim que eu falo que é um escárnio, eu de bicicleta para atravessar a ponte eu pago mais caro do que o automóvel. Sim. Porque a alternativa que eu tenho hoje é embarcar minha bicicleta num ônibus, pagar uns 70, enquanto o veículo com um único motorista paga R$1 para cruzar. Agora vai mudar, vai passar para 2, mas não muda em nada. Não, o ônibus foi uma boa alternativa. Foi naquele momento. Quem não tem ponte que pode atravessar. Sem dúvida, né? Isso é uma pena, porque já era para ter sido pensado numa ponte peatonal, uma ponte para os transportes ativos. Estava conversando com o Dr. Rodrigo também, professor de urbanismo, sobre isso nas redes esses dias, falando assim, eu não vejo hoje a terceira ponte como o melhor local para você instalar uma passarela para pedestres e ciclistas. Mas não tem por que você não pensar em outras alternativas ao longo do canal. Tem lugar que a largura do canal passa pouco mais de 500 metros.
Aqui próximo, aqui, a Ilha de Santa Maria mesmo, né? Já se pensou até um duto subterrâneo. Mas é tal história, você trazer mais carros onde hoje já não cabe o que está vindo, é um contrassenso. Quer fazer uma travessia que faça para um transporte de alta capacidade. Aí tudo bem. Já que não querem lançar mão do aquaviário, que poderia interligar a bicicleta, você embarcar nessa barca, a bicicleta, e as pessoas chegarem para cobrir essas pequenas distâncias, né? Inclusive, é dito pelos urbanistas, inclusive, que ligados principalmente a essa área de transporte, que quando você constrói uma nova via, você atrai mais logo carros, em seguida, você tem um momento realmente de ganho, mas em seguida... Foi o caso da linha vermelha, linha amarela, as outras linhas que acabam gerando habitantes a distância, né, como o caso de Petrópolis, o pessoal começou a usar muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até atrai mais carros. Né, atrai mais veículos, então acaba não resolvendo o problema, né? Então, até num concurso que teve na Inglaterra, parece uma época, que um dos arquitetos que participou, inclusive não sei se foi o vencedor, ele falou, olha, a opção não é fazer novas vias. Sem dúvida. A literatura, gestão desse processo. Sem dúvida. Né? Acho que é Landman, um grande escritor aí da área de transporte, que ele fala isso mesmo. Novas vias se saturam muito rápido, né? A verdade é que não adianta, você pode ter esse ganho inicial, mas logo em seguida você traz um impacto muito maior do que os ganhos que você teve naquele curto período de tempo. E principalmente os gastos, né? Quanto que a gente investiu no transporte individual nas últimas décadas? Onde a gente chegou? Né? Nesse aumento de mortes, enfim, e de outros danos ambientais, como a poluição. Mas as ciclovias não saíram, né? Está muito tímido, mas está saindo, né? A gente vê, eu acho que uma grande conquista aqui nós até tivemos uma evolução. Tivemos, inclusive, esse mês passado saiu um dado até interessante que bota Vitória como uma das cidades que mais teve investimento cicloviário. É porque também ela é proporcional ao número de habitantes. Nós temos uma população baixa, né? De pouco mais de 350 mil habitantes. Pelo quilômetro de ciclovias construídas, Vitória se destacou e ficou em primeiro lugar. Né? Porque a gente tem que pensar que os outros centros são extremamente muito mais populosos do que a gente. Você fala, o Rio de Janeiro, como o caso de São Paulo, que tem um maior volume, mas também 20 milhões de habitantes, se você fizer 1 quilômetro para cada habitante, realmente fica. Mas a gente teve assim, uma obra que eu gosto muito, que é a Ciclovia das Docas. Né, que ela foi feita e passou assim, eu acho que ela não foi trabalhada o potencial que ela gerou. Principalmente a demanda reprimida que ela abriu para a sociedade. Hoje o que você vê de ciclista circulando ali, eu lembro que eu vinha a todos os dias. Até trabalhadores. Trabalhadores, muito mesmo, porque... E, no entanto, não teve grandes custos, porque ali não teve grandes obras de geometria, foi só a supressão de, sei lá, 300 vagas que ficavam ali ocupadas pelo pessoal da DOCA, principalmente. Quer dizer, era uma privatização do espaço coletivo, né? Eles ocupavam aquilo ali às 5 da manhã e saíam às 8 da noite. Eu me lembro que nós fizemos um movimento ativista ali, chegamos ali 4 horas da manhã, todo mundo fantasiado de peão de obra, com colete, capacete, cerquilha, mandamos fazer placas e, prefeitura trabalhando, muito antes da prefeitura, para fazer essa provocação, né? Tinha que ser nesse horário, porque depois das 6 já estava tudo tomado de automóvel. É verdade. E ali eu me lembro que eu passava muito pedalando ali, porque eu vinha dar aula em Vitória todos os dias de bicicleta, e ali você passava uma distância absurda dos carros e uma velocidade muito alta. Né? Agora, isso é interessante. Esse ponto que você levanta aí, eu acho que a gente pode até discutir no próximo bloco. Isso, como que gera o conflito com a sociedade quando você quer fazer alguma intervenção. Não só esse exemplo do Cais das Barcas, do Cais do Porto, né? Mas também a linha verde. Né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco. Voltamos à nossa entrevista com Fernando Braga, que é um ciclo-usuário, uma pessoa que tem se dedicado muito a esse debate da bicicleta dentro da mobilidade urbana. Fernando, falávamos de algumas mudanças importantes que foram feitas agora. E a gente tem que, no momento que a gente vê alguma coisa acontecendo, também tem que reconhecer. Você levantou essa questão da passagem lá pelo Porto de Vitória, a questão da ponte de Camburi,
Sem dúvida. Né? Que foi também um ponto importante, também né? da gestão, que ampliou ali, porque a gente passava ali... E tinha um hiato ali, perigoso. Era abduzido, né? Vamos falar o seguinte, tinha que ser abduzido e aparecer depois lá na frente. Né? Essa conectividade é muito importante, mas a gente tem que ter... Eu já fui muito mais intransigente, hoje eu já estou conseguindo digerir isso de uma maneira mais calma, porque a gente tinha essa ansiedade de querer, e a gente vê que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Nós passamos, como eu falei anteriormente, passamos décadas e décadas fazendo a cidade para o automóvel e agora a gente não vai conseguir fazer a cidade para as pessoas, como quase todos os gestores hoje, né, baseado lá nos conceitos de Gell, né, de Angell, urbanista dinamarquês, que transformou. Enfim, nós não vamos conseguir isso da noite para o dia. É verdade. Tanto é que as pontes, nenhuma delas foi pensada para bicicleta. Exatamente. É um equívoco, né? A segunda ponte, a terceira ponte, as 5 pontes. A primeira porque não tinha nem um automóvel direito naquela época. Por isso que ainda tem uma caminhabilidade ali que era... Que ampliou ali um pouquinho, né? Não, e agora na reforma, eu sei porque... A minha cadeira do Prefeitura de Vitória era na Ilha do Príncipe. Bateu muito naquilo também ali. Muito, nossa, eu cansei de provocar pauta por conta que eu passava ali 4 vezes por dia. Desde que eu vim para cá, eu morava em Vila Velha. A escola que eu passei no concurso em 92 está na Ilha do Príncipe, que era a escola mais perto de Vila Velha de quem chegava pedalando. E tinha essa possibilidade de travessia. Né? E dali eu atravessava, eu ia para um outro hospital, que eu trabalhei em Cariacica há muitos anos. Mas você atravessava naquela ponte ali? Não, eu atravessava pedalando no meio dos carros, porque a passarela era muito estreita. Em 2006, salvo engano, foi feita uma restauração e se ampliou um pouco, até porque tinha as questões acho que do sítio histórico, né? Porque é uma obra que você não poderia descaracterizá-la, mas eles aumentaram um pouco a passarela e dá para você acomodar a bicicleta e o pedestre, mas a verdade é que até hoje, já vão 10 anos, não fizeram uma sinalização adequada para esse compartilhamento. Isso é uma coisa que infelizmente a gente peca, até porque a ponte é gestão do governo do estado e dali para frente a prefeitura de Vitória, outra de Vila Velha, então fica Ainda tem a questão do trilho, né? Ali acho que o trilho tiraram, né? Ali. Rapaz, de vez em quando ele aparece. Porque tem uns pedacinhos ali. E trilho? É um perigo, né? É um perigo para o ciclista, né? Mas hoje pouca gente... Agora a preocupação é outra, é o assalto na passarela, né? É aquela questão da outra questão de segurança viária, que do assalto ali. Volta e meia a gente está aí nas redes sociais com muitos grupos de ciclo-usuário e relatos de assalto ali é muito constante, né? Aliás, Fernando, isso daí é uma coisa que vem me deixando muito triste ver que muita gente que começou a andar de bicicleta parou um pouco. Felizmente. Retraiu, porque já perdeu a bicicleta, porque não quer correr risco. E o número de assaltos à bicicleta é muito elevado ultimamente, né? Então isso é uma coisa que tem que haver um trabalho mais intenso. Tem que haver políticas públicas, né? Mas a gente sabe que hoje é aquela história. Eu estava até vindo para cá, estava pensando nisso. Quantos dos nossos amigos próximos já tiveram o celular roubado? E não vai lá e compra outro. Né? Ninguém deixa de usar o celular porque virou sonho de consumo do bandido. A bicicleta é outra. Né? Só que hoje é questão de segurança pública. Né? E a segurança aí tem que envolver o governo do estado, tem que envolver os municípios, porque hoje tem pontos que a gente já identificou de incidência de assalto, como é as 5 pontes, como é a região lá de Terra Vermelha, para o lado de Vila Velha, como é a questão aqui da Praça do Papa e atrás do shopping, Curva da Jurema, que são lugares mais ermos, né? Que são... Exatamente. Tem até uns aplicativos, né? Acusa e tal, porque já tem esses pontos. Por que não tem uma fiscalização, uma iluminação, né? Isso, a iluminação, porque tem que vir junto, né, esse conforto ambiental e as atrações. Porque não adianta você construir a ciclovia lá atrás do Shopping Vitória e o cara não vai para lá porque é inseguro. Verdade. Né? O cara vai ser vítima de um assalto, né? Certamente. Você tem que ter um Big Brother ali, né? Uma câmera, monitoramento com câmera. A gente sabe. O problema da segurança ficou crônico nos últimos anos, né? Aí nessa última gestão, até por conta da municipalização da segurança, a municipalização do trânsito. Eu acho que isso ainda não foi muito bem trabalhado, né? Em termos, quando a gente comentou que o trânsito em Vitória não é municipal, ele é metropolitano, a segurança também. Né? Essa segurança, de um modo geral,
tem que haver um esforço conjunto e a gente não ficar sofrendo dessas brigas políticas de governo de estado e município que não se alinham e quem paga esse pato é a sociedade civil, né? É verdade. Acho que a gente tem que ter uma gestão metropolitana mais eficiente, né? Nós não conseguimos ainda fazer a gestão metropolitana. Maturidade, E você vê quando o transporte de Nova York, de Paris, de Berlim, né, são todos gestões públicas debaixo de uma mesma cúpula que gerenciam todos eles, né? É o aquaviário, o metrô, é o VLT, é o ônibus, está tudo ali articulado, porque não adianta cada um puxar a sardinha para o seu lado, que a gente acaba não chegando a lugar nenhum, né? É verdade. E a gente tem que entender agora a evolução dos transportes, né? Quer dizer, o transporte coletivo tem uma importância muito grande, né? Não temos nenhum tipo de transporte por linha. O Rio de Janeiro já fez uma opção, já melhorou bastante. Né? E tem deficiência. Você não pensa que o povo lá está satisfeito, não, porque está reclamando. Com todos os modais disponíveis, VLT, supervias, barcas, e, enfim, vans. Mas não se chegou a algo próximo do ideal. Mas mesmo assim está se tentando. Desafogou, né? Desafogou. E claro, com isso tudo, com essa transformação, com essa mudança de paradigma de não privilegiar mais somente o transporte individual. Né? Hoje você tem no centro da cidade, você pegar, como eu vi lá semana passada, agora durante esse evento lá do Bicicultura no Rio, você vê assim, quem conheceu a Avenida Rio Branco e hoje vê-la como um grande bulevar, né, que virou um grande passeio por onde circula o BRT, silencioso, as pessoas caminhando, né? Isso traz toda uma mudança. Agora, a bicicleta, ela está ganhando um espaço no mundo todo, né? Eu acho que é interessante a gente ver, mesmo com a inovação, com as altas tecnologias, a gente está pensando em se deslocar por drone, etc. Isso vão ser formas de deslocamento do futuro. Mas por que a bicicleta? Por que ela está ganhando espaço em Paris, na Europa do Norte, nos países europeus e até nos Estados Unidos? Sem dúvida. Agora, imagina na sociedade americana, exatamente, deles se entregarem e ver que eles não chegaram a lugar nenhum, né? Seja por conta da poluição, das doenças crônico-degenerativas. São Francisco, Los Angeles, lugar que só... Absolutamente... eu lembro até do episódio lá em São Francisco do Chris Carson, lá do Freeway Revolt. Não quero essa avenida aqui dentro, isso vai segregar a minha cidade, vai trazer um impacto, uma mudança. Então vamos pensar numa coisa realmente para as pessoas. E hoje as pessoas já têm um estudo, né, da caminhabilidade e da habitabilidade. O quanto esse espaço é melhor para se conviver, quanto menor for o número de carros, quanto mais baixa for a velocidade de circulação. Né? As pessoas costumam comparar de que a qualidade de vida de um determinado ambiente vai pelo número das crianças presentes. Né? Aonde que hoje as nossas crianças brincam na rua? Como a gente jogava bolinha de gude, pulava carniça, amarelinha, andava de bicicleta. Aonde que você se permite isso? É verdade. E é difícil você mudar a cabeça das pessoas quando você fala assim, olha, a partir de agora nós vamos suprimir esse estacionamento e vamos fazer aqui uma ciclofaixa, uma ciclovia. Vamos botar um mobiliário urbano com mesas, cadeiras, umbrelas para as pessoas, os parklets. O cara pira, né? Tá maluco, onde é que eu vou botar meu carro? Eu falei, bom, bicho, não tem jeito. Se a gente pensar nesse viés, vai chegar uma hora que a gente vai ter que botar um em cima do outro mesmo e a gente não vai ter onde circular, né? Eu acho que esse é um ponto que é conceitual, né? O conceito do transporte nas cidades, como que a mobilidade deve evoluir, né? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista, o último bloco da entrevista com o Fernando Braga. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o Fernando Braga, falando sobre o uso da bicicleta, mobilidade urbana e como que esse processo está evoluindo na Grande Vitória e no Brasil inteiro, né? O motorista do carro, o que ele ganha indo para a bicicleta? Hoje os grandes problemas de saúde pública passam pelas doenças crônico-degenerativas, que são as doenças ligadas à ausência de movimento, a hipocinesia. Então, quando alguém fala que um transporte, um determinado tipo de transporte é muito caro, ele leva em consideração apenas a relação custo-passageiro. Né? Vamos falar aí das matrizes energéticas nas escolhas desses transportes, seja na infraestrutura cicloviária. Ele não impacta nada, você agrega isso à saúde desse indivíduo, que normalmente ele, pela evolução hoje, né, você se tornou cada vez mais sedentário,
em função das praticidades da vida moderna. Sim. Cada vez você se movimenta menos. Quer dizer, a bicicleta você tem condição de encaixar na sua rotina uma prática de uma atividade física e agregar isso. Te tira do sedentarismo. Te tira do sedentarismo. É uma mudança assim. As pessoas falam, mas e quando chove? Quando chove eu me molho. Mas o que eu posso fazer? São várias as alternativas. Mas eu trabalho de terno. Dá uma olhada aí, tem sites que ensinam como resolver esses problemas do dia a dia. Eu passei 25 anos pedalando para o trabalho e resolvi essas faturas todas. Não trabalhava ensopado, não trabalhava sujo, eu tinha uma muda de roupa, eu levava outra, enfim. E tinha um ganho de tempo muito maior. Né? Eu me lembro que durante muitos anos eu dei aula numa escola em Santo Antônio, que eu saía às 10 da noite. Se eu esperasse o ônibus e embarcasse às 10, eu ia chegar lá onde eu moro, na Praia da Costa, às 11h20, 11h30. Se eu saísse dali, montasse na minha bicicleta e fosse pedalando, como eu ia normalmente, 10h40 eu estava em casa. Quer dizer, e que hora do dia eu ia poder fazer uma atividade física se eu sempre trabalhei 3 turnos de trabalho? Em que horário eu ia cuidar de mim? Então era uma maneira que eu tinha ali de fazer essa atividade, agregar esse valor pessoal, agregar a questão de dinheiro, né, de custos, porque eu andava praticamente 50, 60 quilômetros por dia. Eu morava no município e trabalhava em outros 2 diferentes. E você pode até computar qual é a diferença do custo de manutenção de um veículo. O veículo é uma família, né? Sem sombra de dúvida, né? A gente pensa assim... Primeiro o investimento da compra, depois a depreciação do preço do veículo. Sem dúvida, depois, o seguro, que você não pode andar sem seguro. Se você esbarra num carro bacana... É o pior investimento do mundo. Hoje já tem estudos aí de um pessoal lá da USP que fala que se você não anda pelo menos 55 km por dia, não é vantagem você ter um carro próprio. É melhor você lançar a mão. Hoje, então, com os 55, aplicativos... Hein? 55. 55, uma distância baixa. Você parar para pensar o que você perde nessa depreciação do veículo, manutenção, seguro, emplacamento, todas as taxas, realmente não compensa. É o pior investimento que tem, né? O que a maioria dos donos de veículos fazem, né? Porque aqui, por exemplo, na Grande Vitória, o cara não anda 55 km. E aí é uma coisa muito doida, né? Quando você começa a ver assim, é difícil a mudança realmente de paradigma. As pessoas, hoje já foi feito um estudo agora numa cidade europeia que mostra que mais de 35% do trânsito diário é o pai e a mãe levando os filhos para a escola. É verdade. Será a gente que tem mais idade, você ia de carro para a escola? Eu lembro que o meu avô chamava o automóvel da família de carro de passeio. Eu ia a pé. Eu também, era de passeio. Era para ir para a igreja no domingo, quando muito levar a família inteira, e fora disso o carro estava parado. Né? E era uma coisa assim. Isso é difícil também para driblar o problema da segurança, né? Sem dúvida. Que aumentou muito a insegurança pública, né? E naquela época nós éramos servidos por um transporte bem primitivo, né, cara? Mas extremamente eficiente, que era o bonde. Né? Nessa época eu morava no Rio, o Rio chegou a ter 400 quilômetros de trilhos. Nós tivemos bonde aqui também, que ligava. Não, chegamos a ter o aquaviário, né? Eu fico extremamente... Cheguei a pegar o aquaviário aqui, eu fico pensando quando que as pessoas vão entender que não dá para essa relação custo-benefício, quando me referi exatamente dessa mudança de matriz. Quantos carros você tirariam da rua se você tivesse um sistema de barcas aqui, para as pessoas virem pedalando um trecho, entrar na barca, chegar em Vitória, pedalar ou caminhar? É saúde pública. Né? Se você encaixar essa caminhabilidade, como a gente fala, né? As distâncias são muito pequenas. Para você sair do centro de Vila Velha, caminhar até a prainha, chegar em Vitória, atravessar a Praça 8. Fala um pouquinho sobre sua experiência também no CRE. A gente trabalha no Centro de Reabilitação Física, atendendo numa unidade de trauma neurológica adulto infantil e na UTI. São muitas as vítimas de trânsito, né? Mutilações gravíssimas que a gente sabe que, na verdade, é consequência de uma política equivocada de transporte. Porque, infelizmente, o egoísmo das pessoas levam elas a resolver o problema da sua maneira. Então eu compro a minha moto, porque hoje é mais barato você comprar uma motocicleta em 200 vezes aí do que o custo do transporte individual. Então, infelizmente, são as mutilações mais graves, amputações. E aí vão botar lá naquele custo do transporte de alta capacidade, quanto que é um leito de UTI se o cara sai pós-trauma, vai para um hospital de portas abertas, fica lá internado 4 meses, depois vai para meu hospital ficar mais 4 para reabilitar e depois ainda pesar a previdência, porque nós estamos produzindo um exército de mutilados. Né? Eu costumo falar que a gente vai ser campeão paralímpico em muito breve, infelizmente,
porque e são todos com o mesmo perfil. Jovens com menos de 24 anos, em plena força de produção, e para cada um daquele que se torne inválido, alguém da família vai deixar de trabalhar também. Então, bota isso na ponta do lápis. Quanto custa isso para a sociedade em termos de leito e em termos de previdência privada? Alguém está pagando essa fatura, né? Você me entregou aqui até um folder aqui desse bicicleta como política de saúde pública. Isso é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Que encaixa realmente a bicicleta na rotina das cidades para redução da incidência dessas doenças crônicas degenerativas, né? Sim. Que é cardiopatia, AVC, osteoporose, né? As doenças diabetes, que em função dessa ausência de movimentos vai sobrecarregar. Não estou nem falando das mutilações aí, né? E ciclovida aqui? Ciclovida é um projeto da Universidade do Paraná que já está fazendo quase 10 anos, que é um trabalho muito sério também, que envolve 12 centros acadêmicos em torno da bicicleta, né? Desde a educação da psicologia do trânsito, da educação física, da medicina, sempre tratando a bicicleta de maneira de pesquisas acadêmicas, né? Com publicações científicas sistemáticas. Tem vários trabalhos de mestrado e doutorado aí em diversas áreas se dedicando à bicicleta, né? É ver a bicicleta com o valor que ela realmente agrega. Quais as suas aspirações para a cidade de Vitória? Para Vitória, para a grande Vitória, o que você deseja? Eu desejo que realmente esse espaço seja um espaço que eu escolhi viver, né? Depois de morar em todas as capitais da região sudeste, eu escolhi viver em Vitória, em Vila Velha no caso, mas a gente não tem como não permear por todos eles. E eu gostaria muito que se tornasse um espaço mais humano realmente, né? Em que quebrasse essa dependência do automóvel, que a gente pudesse valorizar, explorar mais as belezas que a gente tem. Nós temos um manguezal belíssimo, né? Que poderia estar sendo usado como rota de passagem, como rota de turismo. Ok, Fernando, obrigado pela sua presença e a gente agradeço. Continua aí sempre acompanhando esse trabalho e espero que você colabore ainda sempre conosco aqui. Estaremos aí, força no pedal. Ok.